Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Lar Cabral. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão. E eu, a Thaís, e nós estamos acompanhando a obra da Casa Dias. E no vídeo de hoje vamos finalmente revelar o quanto gastamos para fazer o reboco de toda a casa. Lembrando que a Casa Dias é a obra de um seguidor nosso, onde a gente faz todo o acompanhamento e a gestão da obra para ele. Então não percam esse vídeo, assistam até o final e vem com a gente. Então, indo direto ao ponto, quanto está custando o reboco em 2023? Gente, sem enrolação nenhuma, R$ 36.507. Esses foram os valores finais para a gente fazer todo o reboco da Casa Dias, que é uma casa de 220 metros em um terreno de 10 metros por 31. Então, se você só queria de fato saber o valor final, deixa um like aí para ajudar a gente e eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal, porque toda semana lançamos 3 vídeos novos falando sobre obras. Agora, se você quer saber o valor separado, material por material e também a mão de obra, não saiam daí, porque o vídeo começa agora. Bom, e antes de ir para a lista de materiais e o valor da mão de obra, conta aqui pra gente nos comentários, gente, se vocês imaginavam que esse era um valor do reboco de uma casa. Isso porque foi um valor que surpreendeu muita gente aqui no Lar Cabral também. A gente não imaginava que demorava tanto e que era tão caro para fazer um reboco. Então logo a gente vai divulgar também o valor, o metro quadrado também do reboco, para vocês terem uma noção para fazer aí na obra de vocês. E agora, bora falar dos materiais da mão de obra. E na construção dessa casa, usamos o reboco cimentício, ou seja, o com base de cimento, onde a gente mistura cimento, areia e tudo mais. Então, o primeiro material dessa lista, claro que é o cimento. E lá na Casa Dias utilizamos algo em torno de 130 sacos de cimento para rebocar a casa, custando um valor final de R$ 5.061. E aqui na média, cada saco de cimento, vamos falar assim, que saiu entre R$ 39 e R$ 40. Porém, o cimento é um material que varia muito aqui no nosso país. Então tem região aí que está pagando R$ 25 no saco de cimento. E a gente já recebeu comentário que estão pagando R$ 52 no saco de cimento. Então deixem aqui nos comentários qual região que vocês estão assistindo esse vídeo e o quanto está custando aí na cidade de vocês. Aí a gente vai trocando essas informações, tá bom? E outra coisa que vai muito no cimento também, no cimento não, na argamassa, né, para juntar com o cimento é areia, gente. É muito importante a gente saber que a areia que vai lá no reboco é areia fina. A gente gastou 32 metros de areia, custando R$ 3.118. E é muito importante lembrar que na nossa argamassa de reboco, aqui na nossa região, como estamos acostumados a fazer, não utilizamos o cal, tá? A gente usa no lugar do cal um aditivo plastificante. Então, independente da marca, a gente substitui o cal por esse aditivo. E aqui nessa obra gastamos R$ 394 com esse aditivo, sendo 2 galões de 18 litros, mais um galãozinho pequeno de 3 litros,600 ml. E aqui vai um outro gasto, que mais é uma dica do que um gasto, é um investimento que a gente faz, na verdade, que é a tela para fazer a união da laje com a estrutura, né, com a parede, laje e parede. Quando a gente vai rebocar, a gente inseriu uma tela de aço, fio 18, a gente encontra ela como tela para reboco, tá? E a gente usou em todas as plastibandas lá da Casa Dias. E a gente gastou R$ 518 nessa tela. Só para complementar o que a Thaís disse dessa tela, realmente essa tela de fato é um investimento. Por quê? Conforme acontece a movimentação da casa, em algumas platibandas aí para a gente fazer a união, em algumas platibandas, que são aquelas muretinhas que a gente faz em cima da laje para esconder o telhado, como elas são pequenas, a própria movimentação do concreto da laje faz com que elas desplaquem. Se for uma parede de 3 metros de altura, raramente vai acontecer esse desplacamento. Mas se for uma paredinha pequenininha, pode acontecer sim. E o que acontece? Colocando essa tela e rebocando, você cria um ponto de ligação. E isso é muito interessante, porque vai impedir com que esse desplacamento ocorra
ajude também com esse desplacamento, né? Claro que só a tela é insuficiente, a gente passa também um adesivo colante na hora da construção e tudo mais. Mas a gente já falou disso em outros vídeos. Então, passando esse aditivo colante na hora de subir essa paredinha e usando essa tela para reboco, gente, a probabilidade de acontecer trincas de desplacamento de alvenaria unindo com a estrutura é muito menor. E aí, em fachadas, gente, Nossa, acontece faz uma muito. diferença. Acontece muito. Aconteceu aqui no Lar Cabral que a gente não sabia dessa dica, refizemos nosso reboco, colocamos a tela e realmente tá, assim, agora não apareceu Não, mais a trinca. zero problema. Mais a trinca, então esse é um investimento, tá? Com então certeza. Anotem aí para quando vocês forem fazer o reboco, paredinhas pequenas, depois da laje, utilizem essa tela para fazer essa emenda, né? Fazer essa ligação. Agora, e aí, se a gente for ver no valor total, gente, foram R$500 comparado a R$36.000. É um investimento muito baixo que a gente faz. Isso porque estamos falando de uma casa de mais de 200 metros. Se for uma casa de 100 metros, pode botar aí um valor muito menor referente a esse investimento. Então, fica a dica para vocês. E para deixar aquele reboco top de linha, sabe? Que não passa uma agulha reto, bonito, no prumo, na régua. Gente, tem que fazer investimento, né? E quais foram os investimentos? Compramos réguas de reboco 100% novas, porque elas não estão tortas, não estão empenadas, são perfeitas para fazer um reboco do zero. Compramos desempenadeiras, para a gente conseguir desempenar realmente o reboco ficar top de linha. E para dar aquele acabamento suave, como se a parede tivesse um brinco, gente, também utilizamos espumas. Então, depois de desempenar o reboco, a gente vem com uma espuma só para dar acabamento e a parede fica com um acabamento muito bom. Também tivemos que fazer investimentos em alguns materiais que a gente usa no dia a dia, né? São discos de maquita, são maços de prego, entre outros acessórios aí de uso geral que a obra consome. E em tudo isso, gente, gastamos R$1.855. Só queria complementar que dentro desses pregos e arames estão também aqueles grampinhos para fazer a fixação da tela da fachada, tá? Sim, é muito importante, gente, que tanto a tela quanto esses grampos sejam de aço galvanizado, tá? Para não enferrujar aí dentro do seu reboco. Então, só um adendo. Também teve isso, tá incluso nesses acessórios também, esses grampinhos que a gente teve que dar umas marteladinhas ali para fazer a fixação deles. Exatamente. E para bater todo esse cimento, areia e aditivo, a gente precisava de uma betoneira. E uma betoneira grande, tá bom, gente? Porque como a gente tinha mais de um pedreiro trabalhando no reboco, precisava estar batendo massa ali em grande quantidade a toda hora. Então a gente alugou uma betoneira por 2 meses e o custo do aluguel foi de R$460. Tá, gente, então agora chegou a hora de limpar a obra. E obra que envolve massa e bloco, ou seja, obra que não é uma construção a seco, gera muito entulho. Mas, tipo assim, muito mesmo. E a etapa de reboco é uma das etapas que mais faz sujeira. Porque sabe aquela massa que vai caindo, vai caindo, vai caindo? Muitas delas a gente não consegue aproveitar. E aquilo, de fato, vira entulho. Então, haja entulho. Imagina um entulho de uma casa de 200 metros. Ao todo, tivemos que alugar várias e várias caçambas para fazer toda a limpeza da obra. E gastamos um total com caçamba de R$940. E aqui vai outro gasto que não é um gasto, é um cuidado que acho que todo mundo deveria ter, né? A gente, para poder proteger os dois vizinhos, porque tinha vizinho de um lado e vizinho do outro, a gente comprou bastante lona plástica para poder proteger a casa deles, corredor que ficasse eventualmente ali em encontro. E a gente gastou R$130 para poder fazer essa proteção aí, para não tascar a massa lá pro outro lado do nosso vizinho. E como a casa, além de grande, é muito alta, temos pés direitos ali realmente altos, tivemos que alugar muitos e muitos andaimes, porque a gente faz aquela fileira de torres de andaimes, joga a massa lá para cima, vem chapando a massa, depois a gente vem dando acabamento. E se você tiver uma sequência de andaimes, realmente a velocidade do trabalho é muito maior. Mas para isso, claro, tivemos o custo com diversas peças de andaimes, que ao total nos custou R$980 de aluguel.
Fechando assim, gente, o valor dos materiais, acreditem se quiser, foi de R$ 13.507. A gente costuma dizer, né, que material para reboco, gente, não é caro. O que é caro é a mão de obra, é o que a gente vai falar agora para vocês o quanto custou. Gente, realmente, rebocar é um processo caro, principalmente quando falamos da mão de obra. Areia e cimento, por mais que a gente fale, nossa, é 130 sacos de cimento, é 32 metros de areia. Gente, o custo não é tão elevado quanto a mão de obra. Afinal, para rebocar, uma pessoa só não dá conta. Duas pessoas só não dão conta, principalmente numa casa desse tamanho. Então, geralmente, são diversos profissionais ali trabalhando constantemente. Na etapa de reboco, trabalhamos com 6 pessoas, sendo 3 pedreiros e 3 ajudantes, onde os pedreiros estavam ali simplesmente para chapar massa e dar o acabamento, e os ajudantes constantemente produzindo a massa e movendo ela até onde os pedreiros estavam. Então é uma grande equipe, sem contar dificuldade de estar acima da laje, embaixo de laje, do lado da casa, na casa do vizinho também, a gente teve que entrar na casa do vizinho para rebocar os nossos muros por fora. Então, é realmente trabalhoso. E custou R$ 23 mil de mão de obra. E agora que você falou isso, eu preciso ressaltar uma coisa muito importante, gente. Todo esse reboco, ele foi somente para as paredes internas e externas. Como assim? Não rebocamos nenhum teto. Na verdade, teve um tetinho só no hall de entrada, que não vai ter forro, né? Que a gente fez. Então, o teto não está incluído nesse valor. Com certeza, o valor seria muito maior, porque o teto ele requer mais andaimes por mais tempo, requer a mão de obra mais demorada também, né? Como o dono dessa casa preferiu colocar forro de gesso na casa dele, então a gente não rebocou os tetos. Então esse valor é somente para as paredes internas e externas e só. E só isso. E um tetinho pequenininho. Calma. Agora o pessoal que achou que era pro teto tá desesperado. Meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Tem alguma dica, Anderson e Thaís, pra gente economizar na parte do reboco? Não, tem. Em teto, tem. Tem uma grande dica aí pra vocês. Se vocês, por acaso, forem rebocar o teto, a laje, utilizem na laje o enchimento de cerâmica ao invés do de GPS, o enchimento de isopor. Por quê? Porque a cerâmica, ela tem muito mais aderência à massa do que o EPS. Então, no EPS, a gente ainda teria que usar um aditivo colante na massa para fazer um chapisco com alta aderência, depois colocar esse aditivo na massa para dar mais aderência na massa, para ele ficar fixado no EPS. Já na cerâmica não, é muito mais simples e a própria cerâmica tem mais aderência. Isso. E também deixa eu explicar um outro ponto, né? Todos os profissionais que trabalhavam com a gente, eles sabiam que a gente exigia um reboco de altíssima qualidade. O que quer dizer isso? No esquadro, na régua. A gente tinha o maior orgulho de chegar na obra e bater o esquadro na parede, porque a equipe ela foi impecável. A gente falava, não precisa correr. A gente quer um reboco bem feito. Tem uma foto que um dos pedreiros mandou para mim, você lembra? De umas 10 réguas assim cruzando na parede ao mesmo tempo. No banheiro. Porque, gente, a casa ela é de um seguidor nosso que a gente tá fazendo com muito carinho. Com certeza. Imagina lá no banheiro dele dar um erro de porcelanato, porque o porcelanato não aceita isso, tá? Ele vai mostrar, não tem jeito. E a gente tá no comando dessa obra, então pra gente ela é inadmissível. Inclusive, a gente atualmente já está na etapa de revestir banheiros. E foi 100%, Nossa, gente. Quando vocês verem o acabamento que tá, rapaz, tá 100%. Escolhe até uma lágrima aqui de alegria. Porque às vezes o pessoal fala assim, mas eu tenho pedreiro aqui que tá me cobrando X valor para fazer. Tudo bem, gente, eu tô falando que ele ia fazer ruim. Mas que a gente vê muito acontecer nas obras, o que acontece? Eles pegam o reboco para fazer e vão metendo massa. E quando você vai bater a régua, vai bater o esquadro, infelizmente tá cheio de barriga, tá fora do esquadro. E obviamente que esse serviço vai ser mais rápido e vai ser mais barato. Então é muito importante vocês saberem também que esse reboco a gente tá falando é um reboco impecável. Na nossa região, existem 3 tipos de reboco. Tem, primeiro, o reboco, que é sarrafiado, o reboco desempenado e o reboco distorcido. Reboco sarrafiado é aquela situação onde você vai colocar revestimento. Então você não precisa dar o acabamento no reboco, você passa a régua e ele já está pronto. Ele é mais rápido de fazer. Sim.
O reboco desempenado, você sarrafeia e vem passando a desempenadeira na sequência e depois você passa a espuma para dar acabamento. Esse já é o reboco mais difícil de se fazer. E tem o reboco distorcido, que é onde a pessoa chapa a massa na parede, passa a régua de qualquer jeito e pronto. É para realmente cobrir a parede. De certa forma, é uma proteção. Fica bonito? Não fica bonito. Vai ter um bom acabamento? Não vai ter um bom acabamento. Porém, o pedreiro ele vai levar pouco tempo para fazer, porque ele não vai precisar fazer prumo, não vai precisar bater régua, não vai precisar esquadrejar. Só que, de toda forma, você acaba protegendo a sua parede. Se for por uma questão estética, gente, quando a pessoa fala, quero fazer esse torcido, de jeito nenhum, nem pensa nisso. Vai acabar com vai acabar com a estética da sua parede. Que a gente tá falando. Porém, se você quer simplesmente proteger uma parede que não vai ficar à mostra, às vezes em cima de um telhado, mas você quer, eu quero rebocar lá para proteger o bloco e tudo mais, gente, faz distorcido mesmo, por mais que não é esteticamente mais bonito, ele é infinitamente mais barato, porque a pessoa vai fazer ali de qualquer jeito. O que ela levaria uma semana, ela leva um dia e meio. Isso é um fato. Porque quando a pessoa vai fazer esquadrejado, para deixar todas as paredes por iguais, no prumo, para deixar a parede nem torta para um lado, nem torta para o outro, e também na régua, que é para a parede ficar retinha. Sem ondulação, sem barriga. Leva tempo. Leva tempo, tem que taliscar, tem que fazer mestra, é cuidado. Tem que desempenar na hora certa para o reboco não ficar cheio de trincas. Então, gente, é bem complicado. Se tá tudo bem para você, um serviço melhor, um serviço com menor qualidade, mais barato, tudo bem, mas é importante a gente falar isso. Por quê? Porque pode ser sim que você encontre muito mais barato na sua região. E aí é uma questão de querer também. Se a pessoa falar, ó, o meu é o distorcido, tá bom, eu tô com o giro curto e eu preciso proteger isso. Faz. De todo jeito é melhor fazer o distorcido do que não fazer o reboco. Porque o reboco é uma proteção para sua parede. É verdade. A gente tem o valor por metro quadrado? Tem. Aqui? Então, gente, somando todos os materiais e toda a mão de obra, chegamos ao valor final de R$ 36.507. Ficando assim, gente, 38% dos materiais e 62% para a mão de obra. Essa daí é uma das únicas etapas da construção civil que inverte, que a mão de obra consegue se sobressair aos materiais. No restante, é sempre o material mais caro, principalmente quando vai ferro. Nossa, quando vai ferro, às vezes é o triplo. E agora vamos passar para vocês dois valores, tá? Primeiro, por metro quadrado. O que significa o metro quadrado? A minha casa tem 220 metros quadrados. Então, 36 mil dividido por 220 metros quadrados, chegamos ao valor de R$ 163 por metro quadrado. E agora, o segundo valor, que é o metro linear. Quanto custou o metro da parede? O metro só da parede. Os pedreiros cobram assim, porque é uma mesma parede, ela pode ter reboco desse lado e desse lado. Então, eles costumam medir assim para poder ir cobrando o valor do Exatamente. Então, é o metro da parede. Agora, não é o metro quadrado da casa, tá, gente? E sendo assim, o metro da parede ficou R$ 55, material mais mão de obra. Isso. Lembrando que estamos falando de um reboco sarrafiado, desempenado, no esquadro, no prumo e na régua. Se fosse feito distorcido, seria muito mais barato. Só que lá nessa execução dessa obra, não tivemos nenhum reboco distorcido. Foram todos com acabamento. E só para vocês terem uma noção de mão de obra, aqui na nossa região, eles cobram aproximadamente uma média de R$30, um metro linear, 35, depende do profissional, né? É aquilo que a gente falou, é a qualidade que a gente tem que olhar. E a gente também acha cara cobrando R$15, R$20. Então, tem as duas situações. É aquilo, vai depender do que você quer para acabamento. Lembrando que quando você vai revestir a parede, naturalmente o reboco ele é mais barato, porque você não tem que dar o acabamento, você só passa a régua nele. Quando você não tem muitas áreas a serem revestidas, que é o caso dessa casa, é só bem dizer banheiros e lavanderia. Nem a cozinha vai levar revestimento. Vocês vão ver o acabamento final, vai ficar realmente incrível. E no caso dessa casa que as paredes requerem um acabamento final, acaba que o custo final também aumenta um pouco. Exatamente, gente. Então, espero que vocês
tenham gostado desse vídeo, que esse valor sirva de orientação. Lembrando que, gente, pode variar muito de região para região. A gente sabe que tem região que a mão de obra é mais cara, tem região que a mão de obra é mais barata, a gente sabe que tem região que o cimento é mais barato, é mais caro, então lógico que isso vai variar, mas só para servir como um norte aí para vocês, tá bom? Tanto que tem seguidor nosso que falando que pagou na mão de obra para rebocar R$ 50. Na mão de obra, pedreiro bom, que vai fazer tudo certinho. E também já teve seguidores falando que o cara que faz no prumo, no esquadro, na régua, cobrou R$ 20. Então varia muito de região para região. Deixe aqui nos comentários também quanto está saindo um reboco de qualidade aí na cidade de vocês. E o mais importante, não desistam do sonho da casa própria, né? Um passinho de cada vez. O mais importante é isso. Fazer aos pouquinhos, né? Aqui no canal a gente tem um monte de vídeo com dica de reboco para você conferir, até mesmo para se você quiser colocar a mão na massa e fazer, né? Eu vou deixar aqui um card, tá bom? Aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha. E é isso. Isso aí, gente. Esperamos que vocês tenham gostado. Não desanimem nunca do sonho de vocês. Pode parecer que está muito distante. No nosso caso aqui, a gente já está indo para o 4º ano de construção atualmente, gente. 4 anos construindo. E, gente, cada dia mais esperança de acabar essa obra. Exatamente. Então, tenham perseverança e não sejam imediatistas. Um dia, há muito tempo atrás, a gente queria, nossa, quero acabar essa casa, quero acabar essa casa. Até que a gente parou de pensar em acabar a casa. A gente começou a curtir a construção da nossa casa. Exatamente. E desde que a gente fez isso, a construção tem sido muito mais suave, muito mais leve e tem trazido muito mais alegria pra gente. Então fica esse conselho aí pra vocês também. Um dia a obra acaba e vai deixar saudade. Então, se você gostou desse vídeo, gente, não esquece de deixar o like, é muito importante pra gente, ajudar o YouTube a entregar esse vídeo pra mais pessoas. Deixa aqui nos comentários também o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque agora vai ter muito vídeo de valor da Casa Dias, né? Principalmente pra vocês saberem quanto que tá custando construir em 2023. E ativem o sininho, assim, toda vez que a gente lançar um vídeo novo, vai aparecer a notificação aí pra vocês. Com certeza. E não deixem também de nos seguir lá no Instagram, @alar.cabral. Porque lá vocês nos acompanham de pertinho, tanto a nossa rotina como a atualização dessas casas. Um beijo, gente, e até o próximo Tchau, tchau. vídeo.